Então aí, ó, na 240, nós vamos ver as camadas da atmosfera, tá? A primeira que nós vamos ver é a mais próxima da superfície da Terra, tá? Que é a troposfera, essa que eu coloquei aí no chat para vocês. Então, a troposfera é a camada mais próxima aqui da nossa crosta terrestre, né? Nosso planeta, a mais próxima aqui da crosta, ok? E nós encontramos o ar usado na respiração de plantas e animais. Então, é onde nós temos uma quantidade de vida maior, né? Maior quantidade. É composta pelos mesmos elementos encontrados em toda a atmosfera: nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, esse que nós falamos na página anterior. Quase todo o vapor encontrado na atmosfera situa-se na troposfera, inclusive as nuvens, né? O vapor encontrado na atmosfera situa-se na troposfera, que ocupa 75% da massa atmosférica, né? Nós falamos sobre a atmosfera anteriormente. E chega a atingir cerca de 17 km nas regiões trópicas e pouco mais de 7 km nas regiões polares. Como que é isso, tio? Alguém vai perguntar, né? Existem regiões do nosso planeta que são mais altas, regiões mais baixas, não é isso? Nós não temos uma diferença aqui na crosta, né? Principalmente nos polos do planeta. Então, ela varia de 7 a 17 com essa intensidade. Aqui no livro de vocês, ó, ela fala entre 8 e 14,5, porque isso tudo é uma média, tá? Então, claro que isso não vai ser cobrado dessa maneira, com afinco, né? Até porque tem medidas diferentes, mas para vocês compreenderem que é a primeira camada acima da crosta terrestre, a superfície aqui onde nós estamos, ok? Olha, é nela que os aviões trafegam, geralmente sobre as nuvens, é onde ocorre a aglomeração do vapor de água na forma de chuva. As tempestades e ventos fortes ocorrem nessa região da troposfera, ok? A segunda camada é a estratosfera, tá? É a camada mais... é a segunda camada mais próxima da Terra. Então, primeiro eu tenho a troposfera, depois a estratosfera, certo? Encontramos o gás ozônio, que nós já falamos hoje, não é isso? Que é essa película aqui que impede que os raios solares cheguem intensamente aqui sobre o nosso organismo, sobre o nosso planeta. Podendo chegar até 50 km de altura. A estratosfera é caracterizada por apresentar pouco fluxo de ar. Nós não falamos também sobre o oxigênio, que nós respiramos O2, né? Oxigênio, mas que essa camada de ozônio ela é O3. Tem 3 camadas de oxigênio, 3 moléculas de oxigênio. É caracterizada por possui uma pequena quantidade de oxigênio e ela não é propícia à presença do homem, ela não é boa. O homem nós não suportamos pela falta de oxigênio. A quantidade é muito pequena. Aqui no livro de vocês, na estratosfera, também deu 50 km de altura, né? Nela não há tempestades ou turbulências, ar frio, está na base entre menos 60 graus, e quando tá quente chega a 5 graus só, que pra gente aqui já é frio, né? E tem pouquíssimo oxigênio. São as informações sobre a estratosfera. Depois, a terceira camada acima da superfície terrestre, nós temos a mesosfera. Vou mostrar a vocês aqui. Mesosfera, com altura aproximadamente de 80 quilômetros. A mesosfera, né? A terceira camada. Ela tem altura aproximadamente 80 quilômetros. É caracterizada por ser muito fria. Temperaturas que oscilam em torno de menos 100 graus. Então, assim, impossível, né? A existência de organismos complexos como o nosso. Sua temperatura não é uniforme em toda a sua extensão, há uma variação.
Uma vez que a parte de contato com a estratosfera é um pouco mais quente, o ponto da troca de calor é entre as duas. Então, quando está próximo à estratosfera, então aqui primeiro eu tenho a troposfera, depois a estratosfera, né? Aqui na mão esquerda. Quando chega na mesosfera, essa parte aqui mais próxima à estratosfera é um pouquinho mais quente. A próxima à estratosfera é um pouquinho mais quente. Acima, né, quando já está na mesosfera, ela é menos 100 graus aproximadamente. O ar é muito rarefeito. É nela que os meteoros queimam quando entram na Terra. Lembra de quando nós falamos sobre isso, na aula sobre isso, né? Que eles, quando penetram, eles se dissipam, quebram em partes, não é isso? É nesse momento aqui, quando ele atinge a mesosfera. Nem é tão longe assim da nossa superfície, né? 80 a 85 quilômetros de distância. Se a gente fosse percorrer isso aqui na superfície, aqui na estrada, por exemplo, 85 quilômetros é próximo, né? Então, esses meteoros queimam quando entram nessa mesosfera, pois tem gases suficientes para causar atrito e criar calor. E aí eles... Ok? A outra, a ionosfera. Vou colocar aqui para vocês. Aqui eu não tenho. A ionosfera aqui, lembra da aurora boreal? Aquelas cores, nós falamos sobre isso um tempo aí. Veio até uma foto no livro. No livro de vocês, página 240, tá? A ionosfera, tá vendo aí? É a aurora boreal. Olha aqui na imagem do livro de vocês que dá pra ver a aurora boreal. Tá aí uma mancha verde, tá vendo? É uma parte ativa da atmosfera que cresce e encolhe dependendo da energia que absorve do Sol. Com partículas carregadas eletricamente, possibilita transmissões de rádio. Também ocorre a aurora boreal. Nós falamos uma vez sobre a aurora boreal, né? As camadas de ar. E a penúltima, a termosfera. É a camada mais extensa da atmosfera e se estende até 600 km de altitude. Tem baixa concentração de gás que se formam no ar e absorve facilmente a radiação solar. A temperatura pode chegar a 1000 graus. Percebam que há uma variação de temperatura nessas camadas até agora, né? A que nós vivemos, né? Que tem uma temperatura média, aquecida. Depois começa a variar muito, até que chega aqui, olha, 1000 graus. É bem quente, né? Nela orbitam os satélites e a Estação Espacial Internacional. A imagem de vocês aí é um satélite, né? No material aqui para vocês, ó, termosfera, tá? Vou colocar para vocês visualizarem, ó. O ar é escasso e por isso absorve facilmente a radiação solar, atingindo temperaturas a 1000 graus e se tornando assim a camada mais quente da atmosfera, tá? Não esquecendo que é onde tem os satélites, ok? E a última, percebam aí na faixa de vocês, é a mais distante. Vocês estão vendo Milena, Camille. A exosfera é a camada mais longe da Terra. Chega a alcançar 800 quilômetros de distância, né? Vou colocar aqui para vocês. É a última. Composta basicamente de gás hélio e hidrogênio. Não esqueça do hidrogênio, não confunda com nitrogênio. Nessa camada não existe gravidade e as partículas se desprendem da Terra com facilidade. Nela encontram-se os satélites de dados e os telescópios espaciais.
no livro de vocês, ele também lembra do gás hélio e do hidrogênio. É o que fica em contato com o espaço sideral, né? No primeiro capítulo do livro de vocês, no primeiro bimestre, nós falamos muito sobre o espaço, né? Primeiro e um pouco do segundo também. É onde tem os satélites artificiais, e os dados, né? Satélites de dados e os telescópios espaciais. São as camadas